A paz do Senhor a todos, amém? Amados, é um prazer. Meu coração está muito alegre de estar aqui hoje com vocês. Podem sentar, fiquem à vontade, amém? Pastor Alex, ele sabe que ele mora no meu coração. Hoje eu tive a oportunidade de estar num culto com meu tio Sebastião, homem de Deus, da FEMAV, minha tia Sandra. E eu vim trazer uma palavra para vocês hoje sobre missões. E eu quero me basear em um texto que está em Neemias, capítulo 2, verso 13 apenas. Neemias, capítulo 2, verso 13, diz assim: E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Amém? Podem fechar a Bíblia. Amados, se há uma definição de servir a Deus, se há um meio que o ser humano possa dizer que ele realmente, ele tem um amor de Cristo na vida dele, é se o coração dele consegue ter misericórdia do seu próximo, das pessoas que estão à sua volta. Sabe, quando a nossa vida não tem mais a ver só conosco e com o nosso bem-estar, mas tem a ver com as pessoas que estão desgarradas, sofrendo agruras, sofrendo desafios em suas vidas, e estão esperando alguém para tocar-lhes, para lhes dar vida, uma palavra de ânimo, uma palavra que vai confortar o seu coração e dar uma direção. O que nós vemos neste texto é que Israel ele estava padecendo, não foi porque Deus foi mal com eles. Israel ele padeceu porque simplesmente ele deixou de ouvir a voz de Deus. Ele voltou a praticar coisas que não deveria praticar. A sua vida e a sua vivência não era mais a vontade de Deus. Sabe, todos nós aqui hoje temos escolhas em nossas vidas. As nossas ações estão gerando reações tanto físicas, emocionalmente nas pessoas que estão à nossa volta e espiritualmente. Toda ação que você faz, todo caminho que você caminha, tudo que você desenvolve na sua vida, seja o teu trabalho, seja a tua ocupação ministerial, tem uma ação espiritual. Agora o povo ele escolheu se voltar contra Deus e viver uma vida desgarrada dos valores cristãos, dos valores que o Senhor tinha lhes colocado. Então eles começaram a sofrer perdas em sua vida. Eles foram humilhados, torturados. Mulheres e crianças eram levadas nus pela estrada, quilômetros, até chegar à Babilônia. Sofreram o pior. Suas plantações eram queimadas. Eles estavam cativos, vivendo num sofrimento, numa agonia como nunca houve. Mas foi algo que eles procuraram. Hoje a nossa sociedade vive da mesma forma. Muitos estão aí fora no mundo das drogas. Casamentos destruídos, vivendo à base do alcoolismo, vivendo vidas depravadas. O mal está se instalando nessas famílias. O mal está se instalando nessas casas. A moral da família nunca foi tão desafiada como em nossos dias. Esta é a realidade da qual nós estamos vivendo. Aonde tudo tem que ser ético. E eu lhe falo, Deus nunca foi ético. Deus, ele é Deus, ele determina, e o que ele determina é uma lei. E toda vez que nós confrontamos a lei, logo nós somos confrontados por ela. Nós não podemos voar porque existe a lei. Nós não podemos sair do nosso ambiente, porque senão nós saímos da terra, nós morreríamos, entende?
E aí é que está todo o problema. Quando o homem ele se desliga de Deus, ele se afasta de Deus, ele está morrendo, mas ele não percebe. As suas escolhas estão começando a ser erradas, dia após dia. Não há mais como ele se nutrir, se fortalecer, ter esperança. Não há mais como um homem conseguir conquistar maravilhas, porque ele está se desligando de Deus, mas ele não percebe. Muitos hoje que já foram cristãos e estão cegos, estão vivendo uma apostasia, porque não querem mais estar num ambiente onde a palavra de Deus é ministrada, onde a orientação divina ela é feita. Mas percebe-se, o povo estava cativo. Quando Anani chega à Babilônia, ele encontra o seu irmão Neemias. Neemias lhe pergunta: como o povo do meu pai está, como eles estão? Então ele pega e diz: eles estão destruídos, vivendo em miséria. As portas foram arrancadas e queimadas com fogo. As pessoas entram e saem, não tem mais limite naquele ambiente onde elas vivem. Eles não têm como mais sair dessa situação sozinho. Então Neemias, ele sente o baque de uma nação que era uma nação cheia de promessas, cheia de palavras de vitória. Agora essa nação que tinha promessa, que tinha palavra de vitória, que estava vivendo na terra prometida, na terra que mana leite e mel, estava vivendo em miséria, vivendo em depravação, vivendo destruídos, sendo humilhados, cativos, sendo assaltados, roubados. Tudo que era deles era retirado à força, e eles não tinham mais poder de lutar, não tinham mais capacidade de reconstruir. Amados, tem pessoas que dentro da igreja vivem situações assim, estão dentro do ambiente onde a palavra de Deus é poderosa, onde há a resposta de Deus, onde o nome de Deus é glorificado, mas ainda está em situações em sua vida cativo, não conseguem ter forças de orar, não conseguem ter forças de ler a palavra, eles precisam de ajuda. Precisam de uma mão que o levante e o faça continuar o caminho. Quando Cristo estava no caminho da via dolorosa, ele recebeu a ajuda de um homem. Amados, nós não somos super-heróis, nós precisamos da ajuda dos nossos irmãos, mas da mesma maneira precisamos ajudar aqueles que estão fracos, cabisbaixos, caídos, aflitos, sabe? Colocar de verdade o amor de Cristo, um amor que não é pelo desejo, um amor que não é pela alegria, mas é um amor que é colocar a pessoa que está ao nosso lado na mesma medida que nós. Não podemos mais olhar as pessoas sem conhecer a Deus, indo em direção a passos longos para o inferno, para viver uma vida cada vez pior. Filhos drogados, conflitos em casa, maridos agredindo esposas, aos nossos lados, nas nossas ruas, na nossa cidade, crianças sendo abusadas. Cadê a nossa ação como homens e mulheres de Deus? O que nós estamos fazendo, que nós não estamos vendo o sofrimento deles? Será que nós deveríamos estar agora sorrindo? Ou nós deveríamos fazer como Neemias? Sentar-nos e começar a chorar, porque tem pessoas que estão morrendo sem esperança, sem salvação, sem oportunidade de livramento em suas vidas, porque não abrimos a boca, não declaramos o Evangelho, não profetizamos e não anunciamos a palavra de Deus. E nós também estamos falhando. Sabe, quando nós estamos buscando por bens materiais nesta vida, olhando para os nossos pés, os nossos dias, nós buscamos mais por nós e não oramos pelas outras pessoas. Em Tiago diz: vocês oram e não recebem, porque o que vocês oram para os seus próprios deleites.
Mas quando alguém se levanta em oração por alguém, por uma nação, não só a bênção alcança a pessoa que está em sofrimento, mas a bênção o Senhor vê e te recompensa. Tem coisas que na sua vida Deus só vai te entregar quando você começar a orar por quem está necessitado do seu lado. Não é porque você não merece, é porque você ainda não aprendeu a amar, não aprendeu a se compadecer. O Evangelho é feito de duas coisas: amor e ação. Quando nós amamos, nós nos compadecemos, o nosso coração se quebranta. Quando vemos alguém em dor, aí sim o Evangelho fez sentido para você. Aí você pode dizer: eu estou começando a ter o amor de Cristo, porque eu não posso ver alguém chorando e sofrendo e eu não me compadeço dela. Quando você começar a orar por pessoas que estão vivendo vidas destruídas, Deus vai começar a mudar a sua vida. Deus nos colocou como sal da terra para declarar um evangelho lindo de amor, de esperança e de restauração. As pessoas precisam ser tocadas. Sabe por que cada um de nós está aqui? Porque teve homens e mulheres de Deus que um dia abriram mão do seu tempo, abriram mão dos seus momentos, das suas vidas, das suas prioridades, para pregar o Evangelho, para declarar que ainda há esperança, que há salvação e a redenção para as nossas vidas. O Evangelho, ele se permanece, se perpetua na terra, porque há pessoas que abriram seu coração e viram que o Evangelho não só salvava a casa dele, mas salvava toda a rua, salvava o bairro. Amados, a coisa mais linda do mundo é o trabalho de tirar pessoas que estão na rua desesperançadas. Esse é o trabalho de missões. Vestir aquele que realmente não tem veste, saciar a fome daqueles que têm fome, não pensando em benefício algum, mas pensando na pessoa. As pessoas precisam ter alguém que elas possam olhar e falar: ali vai um homem ou uma mulher de Deus, que me enxerga como igual, que não acha que é melhor do que eu. As pessoas lá fora estão esperando esse tipo de ação nossa, de pessoas que vão olhar para mim e para você e falar: ele se compadece, e ele me ama, e ele me respeita do jeito que eu sou, e ele está me levando para um caminho melhor. É assim que as pessoas têm que nos ver. Agora, o que elas estão enxergando de nós é o que vai fazer a diferença. Não basta só trazer a palavra, estar no culto arrumadinho, vestido, ornamentado. Não basta isso. Tem pessoas que conseguem vir na igreja domingo a domingo, não ligam para os seus pais, não falam com seus filhos, não falam com a nora. Você não está amando ainda. Você não tem o amor de Cristo ainda. Tem algo que tem que ser mudado em você. Entende? É algo que tem que ser mudado no seu íntimo. Não tem como nivelar, amar a Deus e não amar o próximo. Não tem como amar a Deus e guardar rancor e mágoa de todos aqueles que te afligiram e te fizeram mal. O amor de Cristo é um amor que doa e que é perdoador. Quando Neemias estava chorando, ele começou a orar. E ele começou a lembrar da palavra, e ele começou a declarar: Senhor, se o seu povo se arrepender, se o seu povo se converter dos seus pecados, o Senhor os trará de volta e os redimirá. Ele começou a ansiar por uma resposta de Deus. Então um belo dia ele chega na presença do rei, e o rei olha para ele e fala: você não está normal, você não está doente, isso é algo no seu coração, porque o seu coração está quebrantado, porque o seu coração não está legal, porque você está vivendo essa angústia. E ele declara que não era por ele. Eu estou chorando por alguém que não consegue reconhecer o que está passando, o que está vivendo. Eu estou chorando por alguém que está vivendo uma vida como se tudo fosse normal, e eu estou vendo que não é normal. Eu estou chorando por alguém que está lá cativo, sem portas nas suas cidades, sem barreiras, sendo tomados. Mulheres eram estrupadas em todos os lugares. Tanto que quando nascia uma criança, eles criaram uma lei nesse tempo. Se o ventre da mãe for judia, é judeu.
porque eles não tinham mais como saber quem era o pai da criança, de tão violência que era feita aquele povo. Nós temos que quebrantar nosso coração. Pessoas estão sendo mortas em todas as esquinas. Eu conheço uma senhora que para ela dormir, ela tem que botar ferro na porta, para o neto dela não invadir durante a noite, quando ele chega drogado. Tem pessoas que vivem situações de vida terríveis. Se o nosso coração não se compadece, nós estamos com um coração duro e pesado. O nosso coração não vai entrar nos céus assim. Quando Pedro levanta aquele homem na Porta Formosa, ele levantou ele, porque ele viu que a situação que ele estava vivendo não dava mais. Sabe, você não vai mais viver assim, eu vou te levantar. É assim que nós deveríamos nos relacionar com as pessoas. Nós deveríamos nos relacionar com os nossos irmãos, com os nossos vizinhos, com as pessoas que trabalham conosco da mesma forma. Você não conseguir se levantar, eu te levanto. Nós devemos servir de apoio. Certa feita, os discípulos de Cristo, quando Samaria não quis ouvir a palavra, disse: Senhor, o Senhor quer que nós oremos para que fogo caia do céu e os consuma? Cristo os repreende imediatamente. Você não sabe de que espírito você é? Será que nós realmente sabemos de qual espírito nós somos? Porque as pessoas não vão querer aceitar o Evangelho tão fácil. Talvez vamos ser confrontados, mas não deveríamos olhar com raiva, não deveríamos pedir punição do céu. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que nós devemos orar por eles, pregar o Evangelho dentro e fora de tempo, buscando a redenção e a salvação de toda a vida, porque toda alma é importante. Se você dá valor à sua vida, entenda, as pessoas que estão à sua volta têm o mesmo valor. Se você acha que você precisa ser cuidado, cuide bem das pessoas que estão à sua volta. Se você acha que você merece respeito, respeite as pessoas que estão à sua volta. Se você acha que você merece o perdão de Cristo, perdoe as pessoas da sua vida que estão ao seu lado. Pare de agoniar com problemas de: ele me disse isso, ele fez isso, ela fez aquilo. Aquela mágoa que não sai, se liberta disso. Restaure a sua vida. Libere o perdão, restaure a vida do próximo. É por isso que buscamos missões. Buscar missões não é fazer a nossa vontade, é fazer a vontade dele. Evangelizar não é fazer a nossa vontade, é fazer a dele. Quando o Senhor for a prioridade da sua vida, todos vão saber que você é um homem de Deus. Enquanto o amor de Deus não for a prioridade da sua vida, o amar o próximo não for a prioridade da sua vida, você não vai ser reconhecido como homem de Deus. Deus só vai operar na sua vida poderosamente, com salvação, com libertação, com restauração, se você colocar o teu coração no sofrimento do próximo. Neemias, ele ora, não por um dia. Ele continua orando até ter uma resposta de Deus. Quando ele chega na presença do rei, o rei libera uma palavra: o que você deseja? Ele não fala nada ao rei. No texto diz: então eu levantei a minha voz ao Senhor. Eu vou falar com Deus de novo, Deus que vai me dar direção, porque Ele que está tocando no meu coração. Eu tenho algo para pedir ao rei, mas eu tenho que saber o que eu vou pedir, porque a palavra que vai sair vai ter que ser de Deus e não minha. Devemos entender que quando nós estamos agindo na terra, nós devemos perguntar para Deus: Deus, qual palavra eu tenho que ministrar naquela família? Qual palavra eu tenho que ministrar nessa rua? Qual palavra, Senhor, eu tenho que ministrar aqui neste ambiente que eu estou inserido?
porque tem que haver mudança, o Senhor tem que entrar nesse ambiente e transformá-lo, porque as pessoas estão perdidas. Ah, Deus, como queria que aquelas pessoas fossem restauradas, o casamento de fulano fosse restaurado para a família poder crescer, aquela criança não crescer sem o pai dentro de casa. Senhor, toca naquela família. Essa é a visão do homem de Deus. Deus ama a família. Como anda a nossa família? Qual tem sido o cuidado que nós temos tido com nossos filhos? Qual é o tipo de cuidado que nós temos tido com as pessoas que estão à nossa volta? Será que nós estamos olhando só para nós mesmos? Será que não enxergamos mais ninguém que precisa ser tocado pela palavra de Deus? Que precisa receber o Evangelho? Que precisa receber o amor e o perdão de Jesus? Mas pastor, fulano não merece, ele não tem nada a oferecer. Fulano não merece, por que eu vou pregar para ele? Na cruz, Cristo estava entre dois ladrões que não tinham mais tempo. Eles morreriam naquele dia. Eles não tinham posses, estavam nus e presos. Quando um se arrepende, Deus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É que mesmo que a pessoa que está na sua vida não mereça, não tenha nada a oferecer, a alma dela é importante para o Senhor. A alma dela ainda é importante. Ela pode ser um drogado, ela pode estar no vício das drogas, ela pode estar destruindo a casa, ela pode ser um assaltante, ser alguém que não merece perdão, mas Deus a ama. E se Deus tiver uma oportunidade de salvar a vida dela, que Ele faça através da sua vida. Se Deus tem a oportunidade de salvar alguém dentro da tua casa, que seja através da sua vida. Levanta a mão e dá uma glória a Deus, que se cumpra isso. Se Deus vai salvar alguém na minha casa, tem que começar pela minha vida. Eu vou ser o primeiro a me levantar em oração, e assim que o homem ou a mulher de Deus tem que agir. Eu vou orar e eu vou esperar que Deus vai me alertar a palavra que eu tenho que usar. Porque quando eu usar, não vai ser eu, vai ser o Espírito, como uma espada, que vai cortar toda divisão, todo conflito e vai sarar aquela vida. Direcionamento de Deus. Amados, quem aqui já é missionário? Levanta a mão, por gentileza. Quem já viajou para missões, ajudou missões? Vocês são heróis. Porque vocês largam as suas casas, largam a sua vida, para viver uma vida que o Senhor projetou para vocês. Deveríamos dar dupla honra a todos os homens de Deus que dedicam a sua vida a tocar vidas, a fazer as pessoas verem que ainda há esperança e que as pessoas a enxergam ainda. Eu só quero contar um testemunho. 4 minutos. Eu estava viajando ali do Recreio, eu peguei um Uber do Recreio, Gardenia Azul para Nova Iguaçu. E eu fui conversando com o rapaz. E ele me contou como a vida dele foi. O pai dele expulsou a mãe dele de casa logo que ele nasceu. Ele viveu com a mãe dele de 1 ano a 2 anos na rua. Aos 2 anos ele foi entregue numa casa, num orfanato. E ele ficou mudando de orfanato para orfanato a vida toda. Aos 12 anos a mãe dele morre. Esse homem, ele encontrou o Evangelho num dos orfanatos. A palavra de Deus que tocou na vida dele
naquele orfanato, largado por pai, abandonado também pela mãe, que faleceu, sem auxílio nenhum. Ele estava à mercê da mão de Deus. Mas alguém louvava ao Senhor do lado dele e pregava o Evangelho. Jesus te ama. Ele cresceu com essa palavra, Jesus te ama. Hoje, o homem, ele é um pai de família, ele tem uma filha formada. Alguém que não teve pai, não teve mãe, agora tem uma família, é pai, marido, homem de Deus, porque alguém teve coragem de ir lá anunciar o Evangelho para ele, porque alguém teve coragem de sentar do lado dele e falar: ainda há esperança para a sua vida, você não precisa viver mais assim, Deus tem uma nova história para você. Deus tem algo novo para a sua vida. E esse é o nosso papel nessa terra. Nós somos aqueles que amostram o caminho, amostram a esperança e apontam um lugar de salvação para quem não tem mais esperança. Nós somos aqueles que oramos pelos enfermos até que o Senhor faça algo para a glória do seu próprio nome. Amém? A paz do Senhor.